Agora vamos receber Israel Teogo da Costa, quem é referente na investigação aplicada ao futebol na América do Sul. Vai nos compartilhar seu caminho, o Israel, sobre o comportamento e a tomada de decisões nos jogadores e nas jogadoras no jogo. Bem-vindo, Israel, um prazer te ter. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Eu vou falar nessa apresentação em especial em português, porque está sendo transmitido para quase 60 mil pessoas esse seminário, e em função do tempo, para que eu possa passar uma mensagem mais fidedigna, falar na minha língua materna vai ser mais rápido e, obviamente, por toda a equipe vai estar garantindo o acesso à informação. Antes de passar para o tema, eu gostaria, obviamente, de agradecer o convite, sobretudo a confiança da Diretoria de Desenvolvimento, na pessoa do Nery Pumpido, que nos permitiu fazer um estudo cognitivo muito importante para o continente, que vai nos permitir compartilhar informações inéditas sobre o continente sul-americano e que certamente terá impacto para que a gente possa fazer alguns passos futuros. E, obviamente, agradecer ao Clarence, a Fabimar, a Maria Liz e toda a equipe, em nome deles, agradecer toda a equipe pela recepção, que sempre que vemos aqui, quase 10 anos, nos recebem muito bem. E, obviamente, também cumprimentar todos os meus colegas. Estamos fazendo muitas formações em todos os países e sempre temos um espaço, dias de formação, de trocas e de crescimento. Para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui, compartilhar esse momento. Bom, nós vamos falar o tema análise cognitiva do jogo de futebol e, obviamente, para falar de análise cognitiva, nós vamos passar pela tomada de decisão do jogador, que é um tema que está na moda, é um tema que muita gente fala e que eu quero trazer inicialmente um pouco de teoria para poder explicar o modelo, depois vou explicar o processo de análise e alguns resultados que nós temos sobre o continente sul-americano. Bom, esse é um modelo muito conhecido na literatura internacional, que classifica os movimentos dos pés como técnica, os movimentos do corpo como movimento, e aí se fala na literatura internacional sobre habilidades motoras. É claro que se a gente for falar dos goleiros, a gente vai considerar as mãos, obviamente. No que refere aos elementos perceptivos, um aspecto fundamental é a busca visual, que tem a procura e tem o processamento. Isso nós chamamos de habilidades perceptivas. E essas habilidades perceptivas permitem ao jogador um reconhecimento de pistas avançadas e de padrões. O que nós chamamos de habilidades cognitivas e que balizam a tomada de decisão. Então nós podemos ver que nesse modelo de habilidades perceptivas e de habilidades cognitivas, a busca visual é o elemento primário. E muitas pesquisas internacionais, aquelas que são mais conservadoras falam em 80%, aquelas que são mais otimistas falam em 90%. Então, de 80% a 90% da tomada de decisão de um jogador de futebol depende da sua busca visual. Então, o elemento perceptivo, ele é fundamental no futebol. E isso se torna ainda mais forte quando o futebol é classificado por um dos 5 esportes de maior demanda perceptiva. E o que isso significa para o treinador? Que para os 4 componentes da performance, há que treinar a cabeça do jogador. E quando falamos cabeça do jogador e a responsabilidade que o treinador tem a ver, obviamente, com as habilidades cognitivas e passa pela tomada de decisão.
Então, qual é esse conceito de tomada de decisão? Como nós podemos entrar dentro dele e desenvolver aspectos para o processo de treinamento? A tomada de decisão mundialmente, ela é dividida em dois elementos. Perceptivo-cognitiva, perceptivo-motora. Perceptivo-cognitiva tem a ver com a capacidade de perceber e compreender. A capacidade perceptivo-motora tem a ver com a capacidade de perceber e responder motoramente. Então, dentro desse conceito, é possível se fazer avaliações. Essas avaliações têm características diferentes. Perceptivo-cognitiva, há um teste de vídeo, que dura mais ou menos 20 minutos, que você pode recolher essas informações. E perceptivo-motora, você tem um teste de campo, do qual você também permite recolher essas informações. É importante dizer que esses dois testes, eles têm 100% de correspondência. Ou seja, é uma questão de você querer escolher, selecionar o teste que maior se adapta ao ambiente em que você está. Então, para esse estudo que nós fizemos, nós selecionamos esse estudo de vídeo, que foi o teste de vídeo, que é o teste mais fácil de ser realizado. E esse teste, ele considera situações reais de jogo, tanto ações ofensivas como ações defensivas, próximas e longe da bola. E ele nos dá dois tipos de informação, a velocidade e a qualidade da tomada de decisão. A velocidade tem a ver com o intervalo de tempo entre o estímulo e a resposta do jogador, e a qualidade tem a ver com a capacidade do jogador em selecionar a ação mais apropriada para a situação específica que está sendo testada. É claro que em função do tempo eu poderia falar um pouco mais da aplicação de tudo isso, então eu vou deixar um QR Code. Quem quiser conhecer mais sobre esse teste, sobre as suas aplicações em diferentes setores, é só escanear esse QR Code. Bom, o estudo que nós fizemos aqui, nós tivemos os participantes da Festa Conmebol 2024, 2025, que são os campeões dos seus países. Isso abordou 1.116 jogadores e jogadoras, né? E aí nós temos os números de meninas 743 e o número de meninos 373. Essa Festa Conmebol, a Fiesta Conmebol, ela abarca, obviamente, os clubes de 10 países, no total de 52 clubes, porque 8 clubes repetiram 2024 e voltaram em 2025. Quais são os dados que nós temos para poder compartilhar? Primeiro, a heterogeneidade do continente. O desenvolvimento cognitivo e tático no continente sul-americano não segue um padrão único, não é homogêneo. As análises de agrupamento, nós fizemos uma estatística mais robusta e fizemos uma análise de clusters, que é muito famosa, revelou a existência de 6 perfis distintos da tomada de decisão, que eu vou daqui a pouco falar com mais detalhe. E a inteligência de jogo dos jogadores pode ser modelada por fatores geográficos, culturais e estruturais. Bom, esses são os perfis que nós encontramos, são 6 perfis. Então vocês vão ver, acima cada cluster, e esse cluster, ele é condicionado em função da resposta que nós temos. A velocidade e a qualidade da tomada de decisão. Então tem países que se agrupam em função da velocidade, são mais rápidos que outros países. Há países que se agrupam em função da precisão. Há países que se agrupam em função do equilíbrio. Há países que se agrupam em função de terem uma relação muito próxima entre velocidade e qualidade. Há outros, no caso do Paraguai, Douglas está aqui, não é isso? A velocidade se apresentou de forma mais forte do que a qualidade, o que mostra um traço de impulsividade.
E na Venezuela foram onde a gente obteve os dados mais baixos em termos tanto de velocidade quanto de qualidade. Bom, vamos ver isso por sexo, meninos e meninas. Novamente em termos de velocidade e qualidade da tomada de decisão. Em termos de velocidade, não se observou diferença entre os sexos, o que sugere que as velocidades do processamento cognitivo se desenvolvem de forma similar, independente do sexo. Em termos de qualidade, os jogadores masculinos mostraram melhor desempenho do que as jogadoras, especialmente nas ações ofensivas. Isso reflete um acesso mais temprano, das idades mais jovens, a treinamentos estruturados, prática deliberada. Vamos ver agora por categoria, as 3 categorias que nós avaliamos. Em termos de velocidade e qualidade. Em termos de velocidade, não houveram diferenças entre essas categorias, o que sugere que as velocidades perceptivo-cognitivas também se desenvolvem nas idades mais jovens. Esse dado é um dado que tem uma corroboração de alguns estudos internacionais feitos anteriormente a esse, que também mostram isso, com agrupamentos brasileiros que nós fizemos e europeus. Não há diferença em termos de velocidade. Eu vou explicar isso esse porquê um pouquinho mais à frente. Em termos de qualidade, se encontraram diferenças significativas com maior frequência em situações ofensivas próximas da bola, tanto em posse da bola como sem a bola. E isso tem a ver com a parte do cérebro que está trabalhando, que na literatura internacional se chama de tomadas de decisões quentes ou tomadas de decisões frias. Então, com a bola, você tem um aspecto emocional mais envolvido. E os melhores foram sub-13, homens, sub-16, mulheres, e sub-14, as mulheres. Ok? E que, obviamente, isso reflete o maior conhecimento de jogo. Bom, eu elenquei 6 aplicações para esses dados, que pode ser feito. E vou passar a falar delas detalhadamente. Primeiro, em termos de especificidade, para mim a mais importante. Poder entregar um treinamento de tomada de decisão mais específico em função do perfil do jogador que eu possuo. Há jogadores que têm mais dificuldade em tomadas de decisões próximas da bola. Há jogadores que têm mais dificuldade em tomadas de decisões longe da bola. Porque isso são circuitos cerebrais diferentes. Um depende muito mais da capacidade de atenção e concentração e o outro depende muito mais da capacidade de vigilância. E sem atenção e concentração, se compromete a aprendizagem. Então, para mim, esse é o ponto mais específico da especificidade, o que já se faz muito na preparação física. Em termos da melhoria da velocidade da tomada de decisão, o que se pode fazer é intervenções mediante tarefas em espaços mais reduzidos, para a indução de demandas percepto-cognitivas mais rápidas. E quando eu disse sobre a velocidade da tomada de decisão, muitas pesquisas têm indicado que boa parte dessa velocidade da tomada de decisão depende dos ambientes informais. Quanto mais se brinca na infância, mais rápido se processa, porque se possui mais caminhos neuromotores. Então esse é um fator que obviamente temos que trabalhar junto com as autarquias, para poder desenvolver isso nos entornos de todas as cidades. Outro aspecto ligado, obviamente, à velocidade da tomada de decisão, tem a ver com o treinamento em si. Desenvolver mais conhecimento sobre os espaços de jogo. Conhecimento sobre o espaço de jogo. Hoje o jogo próximo da bola ele está com um espaço mais reduzido, mas existem outros espaços. E aí essa identificação desses espaços é algo fundamental. Parece que não, mas uma criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11, ela tem dificuldade no espaço. E muitos jogadores, após essa idade, também têm, se não tiveram essa experiência nessas idades. E esse é um fator que, às vezes, dificulta a transição do futsal para o futebol.
a relação espacial. Intervenção com sessões dirigidas, com pausas programadas, não pela questão somente física, mas sobretudo de atenção e concentração. Os níveis de atenção e concentração, eles oscilam muito entre as pessoas. E conhecer esses níveis vai permitir você organizar as pausas. Porque, uma vez mais, sem atenção e sem concentração, a aprendizagem fica comprometida. Programas de desenvolvimento da tomada de decisão. Então, antes de formar o jogador, formamos o treinador. Então, ações de formação para incentivar o acesso à informação dos treinadores é importante. Nada mais significativo do que esse seminário transmitido para quase 60 mil pessoas. Essa é uma contribuição da Conmebol para o mundo, porque esse tema é realmente novo. E não há nenhum estudo feito no mundo continental, igual nós fizemos aqui. Realmente são dados inéditos. Elevação do padrão continental. As diversidades que nós temos no continente sul-americano não é uma limitação. Se a gente conta com esses dados confiáveis, de ferramentas válidas, nós podemos melhorar a nossa formação. De forma sistemática. Conhecer o perfil dominante de cada nação, de cada país, vai permitir otimizar os sistemas de desenvolvimento, porque sabemos da necessidade de cada um deles. Monitorar as políticas, monitorar e desenvolver políticas desportivas. A implementação de avaliações regulares vai permitir uma base necessária para que as federações e os clubes possam desenvolver as políticas desportivas baseadas em evidência, sustentada por evidência científica, me permite transversalizar. Acho que pós-pandemia todo mundo entende um pouco sobre a validação científica. Enquanto a gente não tinha uma vacina validada, nós não saímos de casa, porque a gente tinha mais possibilidade de morrer. Quando se valida um instrumento e se valida o resultado desse instrumento, você pode transversalizar sem testar todos. Esse processo também vai otimizar a formação dos jogadores com maior capacidade perceptivo-cognitiva, elevando o nível de excelência e valorização do futebol sul-americano no cenário mundial. Por fim, considerações finais. É claro que o continente sul-americano sempre foi uma referência mundial no futebol. Pelos títulos, pela forma com que nós jogamos. Os nossos clubes, eles operam como estruturas de desenvolvimento e valorização dos nossos jogadores. As transferências internacionais é uma prova disso, da nossa força, da nossa capacidade. Mas é também importante dizer que a América do Sul não é só provedora de jogadores. É uma formadora de identidade futebolística global. O futebol sul-americano tem modelado a estética do jogo ao longo de sua história, pela criatividade, pela improvisação e pela técnica individual. Então, durante décadas, formamos jogadores extraordinários, de maneira quase natural. Quase natural. Hoje nós sabemos que grande parte do que fizemos está relacionada à cognição. O jogador que decide mais rápido, o jogador que percebe espaços antes e o jogador que antecipa jogadas. E isso é cognição. E se é cognição, se pode treinar. Então hoje nós temos informações para explicar, potencializar e fazer esse talento ainda mais constante e sistemático. Porque a gente tem que lembrar que todo exercício que é feito no campo, ele treina uma tomada de decisão. Ou não treina nada. Pode não treinar nada. E quantos de vocês foram jogadores que entraram no campo e saíram do treinamento sem saber que, poxa, hoje... Então, o futuro da formação sul-americana é combinar o talento com o treinamento orientado para a tomada de decisões.
seguir formando jogadores cada vez mais criativos, mais inteligentes, mais preparados cognitivamente para a exigência do jogo moderno. O talento nos trouxe até aqui. E como disse nosso presidente, agora vamos por lá excelência. Ontem ele disse sobre a final sul-americana, quem sabe um dia teremos uma final, uma semifinal sul-americana, que vai mostrar ainda mais a nossa força e englobar muitos mais países na nossa caminhada rumo à excelência. Muito obrigado a todos, era o que eu tinha para dizer, são os meus contatos. E esse QR Code, para quem quiser receber os dados científicos dessa apresentação, é só escanear, nós mandaremos os dados científicos que suportam tudo que foi dito aqui. Muito obrigado.